uma locomotiva tão pesada que não bastou reforçar os trilhos. Foi preciso redesenhar pontes inteiras só para ela passar. Outra conseguiu atravessar desertos onde não havia uma gota de água por centenas de quilômetros, reciclando o próprio vapor para não morrer no caminho. E teve uma terceira, construída pela União Soviética, com 20 rodas motrizes, não porque fosse necessário, mas porque alguém quis provar que dava para fazer, mesmo que depois ninguém soubesse o que fazer com ela. Essa história não é sobre tamanho nem potência bruta. É sobre máquinas que existiram apesar de toda a lógica indicar que não deveriam funcionar. Locomotivas que obrigaram a modificar infraestruturas inteiras, que explodiram custos de manutenção, que resolveram problemas aparentemente impossíveis, e outras que criaram problemas novos só por existir. Algumas foram aposentadas antes de completar 10 anos de serviço. Outras viraram peças de museu, mais como advertência do que como orgulho. E a última dessa lista, passou décadas esquecida até que alguém decidiu ligá-la de novo. Contra todas as expectativas, funcionou. O percurso começa no lugar menos óbvio para uma locomotiva a vapor. Um deserto africano onde o maior inimigo não era a carga, nem o terreno, mas algo muito mais simples: encontrar água suficiente para a máquina continuar respirando. O Karoo sul-africano é um dos lugares mais secos do planeta. No início dos anos 50, as estações de abastecimento de água para locomotivas ficavam separadas por distâncias que nenhuma máquina a vapor convencional conseguia cobrir sem parar. E ficar sem água no meio do deserto não significava um simples atraso. Significava caldeira seca, metal deformado pelo calor residual, juntas danificadas e uma máquina encalhada sem possibilidade de resgate imediato. As tripulações sabiam disso. Cada viagem era um cálculo de risco. Em 1953, a South African Railways apresentou a Class 25 com uma solução que parecia ficção científica para a época. Um sistema de condensação que capturava o vapor de escape antes de se perder no ar do deserto, resfriava através de um labirinto de radiadores e devolvia para o tanque convertido de volta em água líquida. O ciclo podia se repetir quase indefinidamente. Autonomia de mais de 900 km sem reabastecimento. Num mundo onde outras locomotivas precisavam parar a cada 100 ou 200 km, isso mudava completamente as regras do jogo. O preço era visível à primeira vista. O vagão de apoio que acompanhava a Class 25 era descomunal, cheio de radiadores, ventiladores de refrigeração e quilômetros de tubulação interna que transformavam o conjunto num pesadelo de manutenção. O visual era estranho, quase futurista. O vagão tinha linhas aerodinâmicas que faziam parecer mais um carro de passageiros de luxo do que simples suporte. Mas por baixo dessa elegância havia complexidade mecânica que as equipes de manutenção temiam. Os problemas apareceram com o uso. Os tubos entupiam com depósitos minerais da água. Os ventiladores falhavam sob carga pesada. A eficiência caía a cada mês de operação. Muitas companhias ferroviárias acabaram calculando que construir novas estações de água ao longo das rotas do Karoo saía mais barato a longo prazo do que manter essas máquinas operando em plena capacidade. Mesmo assim, a Class 25 provou que o problema tinha solução. Cruzou o Karoo por décadas. Várias unidades foram modificadas para rotas onde a água era mais acessível, eliminando o sistema de condensação. Outras continuaram operando com ele até os anos 80, quando o vapor cedeu o terreno definitivo para o diesel. Hoje, vários exemplares sobrevivem em museus e rotas turísticas sul-africanas, relíquias de quando o vapor ainda lutava contra o impossível em vez de se render. A Class 25 resolveu um problema do passado com tecnologia engenhosa do seu tempo. A próxima locomotiva resolve um problema que as ferrovias europeias arrastavam há gerações, mas faz isso com elegância em vez de força bruta. E o contraste diz muito sobre como a engenharia ferroviária mudou. A Europa tem um problema de remendos históricos. Linhas eletrificadas que convivem com trechos onde a catenária desaparece e só resta o diesel como opção. Fronteiras onde as voltagens mudam. Zonas rurais que nunca receberam eletrificação. Cada vez que um trem passava de um sistema para o outro, era preciso parar, trocar de locomotiva, fazer manobras e perder tempo. Os custos se acumulavam viagem após viagem. Os operadores de carga reclamavam há décadas sem que ninguém oferecesse uma solução prática. Em 2020, a Siemens apresentou a Vectron Dual Mode com uma resposta que parece óbvia só depois de ver funcionando. 2 sistemas de propulsão completos integrados num único chassi. Quando a catenária é disponível, a locomotiva funciona em modo elétrico,
silenciosa e eficiente. Quando a catenária desaparece, o motor diesel liga automaticamente em segundos e a viagem continua sem interrupção. O maquinista não precisa fazer praticamente nada. A transição é invisível para passageiros e carga. A Vectron não impressiona pelo tamanho. Mede menos de 30 metros e pesa cerca de 120 toneladas, números modestos comparados às locomotivas americanas. Mas pode cruzar fronteiras sem trocas, adaptar-se a diferentes voltagens europeias automaticamente e desligar o motor diesel completamente ao atravessar zonas urbanas, onde as regulamentações de emissões são rígidas. Hoje circula pela Alemanha, Áustria, Suécia, Hungria e vários outros países. Os operadores logísticos adotaram rápido porque faz exatamente o que promete, sem adicionar complicações novas. Tem um detalhe que diz muito sobre o impacto cultural que ela causou. Apesar de ser uma locomotiva relativamente nova, já tem seguidores dedicados entre colecionadores de ferromodelismo que a replicam com a mesma devoção reservada às lendas clássicas do vapor. Às vezes a solução mais inteligente não precisa ser a maior para conquistar respeito. Quem curte esse tipo de conteúdo sobre engenharia ferroviária, se inscrever e deixar um like faz uma diferença enorme para esse material chegar em mais gente que também se interessa por essas histórias. A Vectron representa a inteligência aplicada a um problema logístico. O que vem agora representa exatamente o oposto. Força bruta levada ao extremo sem muita preocupação com as consequências. Em 1995, as ferrovias americanas tinham um problema de escala. Os trens de carvão e minério cada vez mais longos exigiam locomotivas capazes de arrastar verdadeiras muralhas de vagões por corredores que se estendiam por milhares de quilômetros. As companhias queriam mais potência. A General Electric respondeu com a AC6000CW, uma máquina que por um tempo ostentou o título de locomotiva diesel-elétrica mais potente em produção comercial do mundo. O nome já dizia tudo. 6.000 cavalos de potência gerados por um motor V16 de mais de 7.000 centímetros cúbicos de cilindrada. O chassi ultrapassava 20 metros de comprimento e o peso passava de 190 toneladas. A força de tração era tão descomunal que durante os testes iniciais algumas companhias tiveram que reforçar trechos de via porque a locomotiva literalmente arrancava os trilhos da posição quando acelerava, sob carga máxima. Os ferroviários deram um apelido que resume bem o caráter dela: Land Barge, barcaça terrestre. Era imensa, estável, imponente. A Union Pacific e a CSX usaram nas rotas mais exigentes do país, onde outras locomotivas precisavam trabalhar em duplas para mover as mesmas cargas. O problema era o custo. Consumia combustível num ritmo que fazia suar os departamentos de contabilidade. A manutenção era cara e exigia especialistas que não existiam em todas as regiões. Os sistemas internos eram complexos e as peças de reposição custosas. Gradualmente, as companhias foram descobrindo que modelos ligeiramente menos potentes, mas muito mais econômicos de operar, davam melhor resultado no balanço anual. A produção parou relativamente cedo para uma locomotiva dessa categoria. Hoje, algumas unidades seguem ativas em rotas onde a potência bruta ainda se justifica economicamente. Outras descansam em coleções privadas e museus. A AC6000CW provou que potência máxima nem sempre vence a partida. Às vezes o equilíbrio entre força e eficiência importa mais que números impressionantes. Mas houve uma época em que números impressionantes eram exatamente o que importava, sem compromissos nem cálculos de rentabilidade a longo prazo. Nenhuma locomotiva encarnou essa filosofia de forma mais pura do que a próxima. Os Apalaches no início da década de 1940. As inclinações dessa cadeia de montanhas eram tão acentuadas que os trens de carvão precisavam de múltiplas locomotivas trabalhando em conjunto coordenado para subir as rampas. Cada locomotiva adicional significava mais tripulação, mais combustível, mais complicações logísticas que se multiplicavam a cada viagem. A Chesapeake and Ohio Railway queria uma solução radical. Uma única locomotiva que pudesse fazer o trabalho de várias. A Lima Locomotive Works entregou a Allegheny H8 em 1941, e o que saiu da fábrica parecia projetado para intimidar. Quase 40 metros de comprimento, mais de 450 toneladas quando o vagão de apoio ia carregado. Sua configuração articulada permitia negociar curvas que teriam descarrilado qualquer locomotiva rígida de tamanho comparável. E a potência era brutal. Mais de 7.500 cavalos de vapor gerados por uma caldeira que operava a pressões 20 vezes superiores à atmosférica.
A H8 não precisava de companhia. Subia as rampas dos Apalaches arrastando trens de carga que outras locomotivas nem conseguiam mover sem ajuda. O espetáculo era impossível de ignorar. Colunas de vapor subindo pro céu, o rugido da caldeira ecoando pelos vales, o ritmo metálico das rodas batendo nos trilhos com uma cadência que se sentia no peito. A era do vapor terminou cedo demais para ela. O diesel chegou com promessas de eficiência que as companhias ferroviárias não podiam ignorar. Em meados dos anos 50, as H8 começaram a ser aposentadas, muitas sem completar 20 anos de serviço. Das 60 unidades construídas, só 2 sobrevivem hoje. Uma está no Museu Henry Ford em Michigan, onde continua impressionando visitantes que não conseguem acreditar que algo assim rodava em trilhos normais. Se a Allegheny foi o pico do vapor americano para carga de montanha, o que vem agora é a resposta chinesa a um problema de escala completamente diferente. Não americana, não a vapor, mas igualmente descomunal. No início dos anos 2000, a malha ferroviária chinesa não estava completamente eletrificada. As distâncias entre cidades eram enormes e a demanda por transporte de passageiros crescia mais rápido do que a infraestrutura conseguia acompanhar. O país precisava de locomotivas capazes de mover trens longos a velocidades respeitáveis por linhas que o vapor tinha abandonado, mas que a eletricidade ainda não tinha alcançado. Em 2004, as oficinas de Quishuian apresentaram a DF-11G, e a primeira coisa que chamava atenção era que ela nunca vinha sozinha. Sempre operava em pares. 2 unidades acopladas permanentemente que funcionavam como um único sistema integrado. O conjunto completo ultrapassava 40 metros de comprimento e pesava mais de 300 toneladas. Cada unidade abrigava um motor V16 que, combinados, entregavam mais de 6.400 cavalos de potência. O objetivo era mover trem de passageiros longos a velocidades que o diesel convencional não conseguia alcançar de forma consistente. A DF-11G conseguia com folga, ultrapassando regularmente 160 km por hora em rotas que conectavam Pequim a Xangai, Cantão e Harbin. Seu nariz aerodinâmico e perfil estilizado davam um aspecto moderno que contrastava com o ronco grave dos motores diesel. Mesmo com a expansão massiva dos trens de alta velocidade elétricos, a DF-11G continua operando hoje em rotas onde a eletrificação não chegou ou não é economicamente viável. Para a China, representa uma época de transição que ainda não terminou. Já não era vapor, ainda não era alta velocidade total, mas funcionava quando nada mais conseguia. E falando em lugares onde nada mais funciona, a próxima locomotiva foi projetada para operar num ambiente onde o frio mata a máquina e o gelo transforma os trilhos em pistas de patinação. No ano 2000, a Bombardier apresentou a IORE para uma das rotas mais brutais do planeta. A linha ferroviária que conecta as minas de Kiruna na Suécia ao porto de Narvik, na Noruega, atravessa o Círculo Polar Ártico. Temperaturas que caem regularmente abaixo de 30 graus negativos. Tempestades de neve que podem durar dias inteiros. Trilhos cobertos de gelo que transformam a tração num desafio constante. A IORE opera sempre em pares, como a chinesa. 2 unidades acopladas que juntas medem mais de 45 metros e pesam cerca de 360 toneladas. 12 eixos motorizados que maximizam tração mesmo quando os trilhos estão completamente cobertos de gelo. Quase 11.000 cavalos alimentados por energia hidrelétrica renovável de fontes locais. O que faz da IORE não só uma das locomotivas mais potentes da Europa, mas também uma das mais limpas ambientalmente. Cada viagem arrasta até 8.000 toneladas de minério de ferro em vagões que parecem pequenos comparados à locomotiva que os puxa. A pintura vermelha vibrante contra o branco da neve ártica virou icônica entre entusiastas de ferrovias. Mas o mais impressionante não é a potência, é a durabilidade. Uma IORE típica percorre o equivalente a 100 voltas ao redor da Terra antes de precisar de uma revisão maior. Num ambiente onde qualquer falha pode significar horas de espera em temperaturas que matam, essa confiabilidade não é luxo, é sobrevivência. Se a IORE representa a engenharia a serviço da funcionalidade extrema, o que vem agora representa exatamente o oposto. Design espetacular levado ao limite, sem importar se depois servia para algo prático. Em 1939, os visitantes da Feira Mundial de Nova York paravam hipnotizados diante de uma locomotiva que parecia vinda do futuro. A PRR S1, apelidada de Big Andy. Raymond Loewy, o designer da garrafa de Coca-Cola,
Tinha criado uma máquina com linhas Art Deco que escondiam completamente o mecanismo sob uma carroceria aerodinâmica de metal polido. Era linda. E era enorme. Mais de 40 metros de comprimento. Mais de 260 toneladas. A maior locomotiva de passageiros já construída nos Estados Unidos. Em testes alcançou velocidades superiores a 160 km por hora. A potência estava à altura do design. O problema era que ninguém tinha calculado as consequências daquele comprimento. A S1 não conseguia fazer curvas fechadas sem risco sério de descarrilamento. Funcionava perfeitamente em trechos retos e longos. A imensa maioria das linhas ferroviárias não é reta. Os pátios de manobra eram um inferno operacional. As estações com curvas acentuadas ficavam completamente fora do seu alcance. Uma locomotiva que só pode usar parte da malha tem um problema fundamental. Só foi construída uma unidade. Aposentada em 1946, 7 anos depois da apresentação triunfal na feira. Foi sucateada, sem que ninguém considerasse preservá-la. Hoje não existe nenhum exemplar original. A S1 provou que ser a maior e a mais bonita não significa automaticamente ser a mais útil. Se alguém precisava de uma demonstração mais clara desse princípio, os soviéticos forneceram com entusiasmo. Em 1934, a União Soviética decidiu construir a maior locomotiva a vapor do mundo. Não porque precisassem dela para uma rota específica. Não porque resolvesse um problema operacional concreto. Construíram porque podiam. Porque queriam demonstrar a capacidade industrial do Estado soviético e porque naquela época tamanho era sinônimo direto de prestígio. O resultado foi a A-21. 20 rodas motrizes distribuídas numa configuração que nenhuma outra locomotiva tinha tentado. A lógica teórica era que mais rodas significavam melhor distribuição de peso e maior tração. A realidade foi diferente. Mais de 40 metros de comprimento. Cerca de 250 toneladas. Um sistema de transmissão tão complexo que exigia manutenção constante. E o problema fundamental: não conseguia fazer curvas normais. Exigia trilhos especiais, raios de curvatura ampliados, planejamento que transformava cada viagem num projeto de engenharia civil. Só foi construída uma unidade. Nunca entrou em serviço comercial regular. Passou anos sendo testada, modificada, ajustada e finalmente abandonada quando ficou claro que o conceito era impraticável. Hoje sobrevive no Museu Ferroviário de São Petersburgo. Monumento à ambição desmedida. Prova de que há limites que não se superam simplesmente adicionando mais do mesmo. A A-21 foi um fracasso instrutivo. Às vezes a solução não é maior, é mais inteligente. Mas às vezes, só às vezes, maior funciona exatamente como esperado. Em 1969, a Union Pacific completava 100 anos. Em vez de simplesmente organizar eventos, encomendaram a locomotiva diesel-elétrica mais potente já fabricada. A EMD DDA-40X, batizada de Centennial em homenagem ao centenário. A ideia era elegante. 2 motores V16 completos num único chassi para eliminar a necessidade de operar locomotivas em dupla. Cada motor entregava mais de 3.300 cavalos. Total, 6.600 cavalos que podiam mover cargas que normalmente exigiam 2 unidades convencionais. Quase 30 metros de comprimento. A maior locomotiva diesel em operação regular do mundo. Mais de 270 toneladas. E um som inconfundível. 2 motores rugindo em uníssono com uma gravidade que se sentia no chão antes do trem aparecer. A Union Pacific encomendou 47 unidades. Operaram intensamente durante os anos 70 e 80. A complexidade de manter 2 motores num único chassi acabou sendo maior do que o previsto, e gradualmente cederam terreno para modelos convencionais. Várias sobrevivem em museus. Testemunhos de uma época em que a Union Pacific não fazia nada em pequena escala. E falando em escala, chegamos ao final. A mais famosa, a mais respeitada, a única que voltou a respirar décadas depois de todo mundo tê-la dado como morta. A Big Boy nasceu entre 1941 e 1944. A Union Pacific precisava de uma locomotiva capaz de cruzar as montanhas rochosas sem ajuda. As inclinações de Sherman Hill entre Wyoming e Utah eram tão acentuadas que os trens exigiam múltiplas locomotivas coordenadas. Cada locomotiva adicional significava mais custos. A American Locomotive Company entregou algo que mudou as regras. Mais de 40 metros de comprimento.
Mais de 500 toneladas com o vagão de apoio carregado. Configuração articulada com 2 grupos de 8 rodas motrizes que permitia negociar curvas impossíveis para o seu tamanho. Mais de 6.300 cavalos de vapor. Foram construídas apenas 25 unidades, numeradas de 4.000 a 4.024. O nome surgiu quando um trabalhador escreveu Big Boy com giz na primeira unidade. O apelido ficou para sempre. Durante os anos 40 e 50, as Big Boy dominaram as rotas mais difíceis do oeste americano. Quando uma passava, o chão tremia, o vapor tomava conta do céu. O apito ecoava por quilômetros. O diesel substituiu todas. Em 1959, a última foi aposentada. Das 25, 8 sobreviveram como peças de museu. E então aconteceu algo extraordinário. Em 2019, a Union Pacific restaurou a unidade 4014 até devolvê-la a condições operacionais completas. Pela primeira vez em 60 anos, uma Big Boy voltou a se mover com força própria. Hoje percorre os Estados Unidos em viagens especiais. Multidões se reúnem só para vê-la passar. Quando isso acontece, não é só um trem. É história em movimento. Prova de que algumas máquinas são importantes demais para deixar morrer. Essas locomotivas não foram simples meios de transporte. Cada uma representa uma resposta diferente aos limites da sua época. Algumas tiveram sucesso. Outras fracassaram de formas que ainda ensinam. Todas deixaram marca muito além dos trilhos. Se esse percurso fez sentido, se inscrever no canal e deixar um like é o que garante que mais histórias como essa continuem chegando. A gente se vê no próximo vídeo.